com o pessoal convidado do curso de literatura, eu gostava muito de crítica literária, de arte dramática, não sei o quê, e o pessoal, aí ia para tudo, ia crescendo, um clube que ocupava as 5 ou 10 primeiras filas do cinema, alugado por nós, para discutir, para ver filme, e aquilo levava enfim, a busca dos nexos, da interdiscursividade de obras e de... Gente, se perdeu muito. Se perdeu muito. Boa, quase meia-noite para todos, né? Quase. Eu queria parabenizar em primeiro lugar a equipe, Beth, o professor Geraldo, toda a coordenação do curso, em ter promovido e trazido o professor Paulo Emílio, que nos impressionou com seu conhecimento, com sua palestra, com sua bagagem, com tudo que eles nos trouxeram nesta noite. Na verdade, professor, eu não queria nem fazer uma pergunta, eu quero lhe compartilhar. Eu quero compartilhar com o problema que eu vejo no Brasil e na sociedade em a gente fazer um parâmetro nas empresas públicas ou privadas com o curso de administração. Sabemos e temos índice aí que dizem que mais de 90% das empresas falecem nos primeiros 5 anos. Isso é um dado, saiu na Caras há 15 dias atrás, já se falando em 98,5%. Isso é um dado perigoso e que eu vejo com isso a falta da valorização do curso de administração dentro dessas pequenas empresas públicas ou privadas, para que assim se promovesse com segurança um crescimento sustentável no nosso país. Portanto, eu queria a sua opinião, compartilhar a sua opinião, pegando também a deixa daquele empreendedor que o senhor bateu o papo e até ele próprio talvez não aplique na sua empresa os modelos acadêmicos da administração, que isso eu vejo como deficiência em quase todos os empresários brasileiros, com os quais eu tenho alguns contatos. Eu queria apenas compartilhar dessa preocupação e talvez de uma sugestão de solução, como a universidade, os alunos, ter aquele foco, como o senhor falou, se comportar como administrador, para que essa administração chegue realmente nas empresas, pública, privada, e gere no mais breve ou no futuro um crescimento, um desenvolvimento sustentável para o nosso país. É apenas isso. Bom, você está sendo, solidária numa ideia, eu agradeço, eu acredito nela também. A fórmula, de novo, não há uma com certeza, mas há um caminho, eu acho, há uma estratégia que se deve perseguir. Embora eu tenha dito que a academia é academia, e empresa é empresa, inclusive eu não fiz a crítica, mas vou fazer agora. Eu acho uma excrescência esse negócio de universidade corporativa, de hambúrguer e não sei o quê. Porque o problema é o seguinte: se você quer fazer um bom programa de desenvolvimento de recursos humanos dentro da empresa, isso é muito bem visto. Sobretudo num país como o nosso, que as pessoas saem da universidade em todas as áreas muito mal preparadas, despreparadas e tal, e é preciso treiná-las lá em cima, com a ferramenta, com o negócio. Então, uma coisa é desenvolvimento de recursos humanos. Agora, para você glamorizar, você chamar isso de universidade corporativa, você comete 2 erros simultaneamente. O primeiro, você leva para a empresa uma função que não é dela e que custa dinheiro, e portanto eu, como acionista, não me sinto confortável em financiar. Eu acho que a Petrobras não tem que ter um curso de formação de filósofos em Kierkegaard. Eu como acionista da Petrobras não me sinto confortável com isso. Eu acho que não está bem aplicado. Primeiro erro. O segundo, você tira da universidade um papel que é inerente dela. Porque se você diz que esta casa aqui é igual, tem o mesmo nome, a Universidade Corporativa da Petrobras, uma das duas está fora do eixo. Ou nós aqui, que não fazemos o que é bom para a Petrobras, ou eles lá que estão fazendo o que não deviam fazer. Então veja bem, ao mesmo tempo que eu critico as universidades corporativas e daria muita força para programas muito ricos de conteúdo pedagógico dentro de empresa, não precisa chamar de universidade para isso.
eu acho que desqualifica a gente, percebeu? Porque se ela é operacional dentro da empresa, ela provavelmente está entrando em divagações caras para os objetivos financeiros e legítimos da corporação toda. Bom, agora o outro lado da questão. Por outro lado, isso não quer dizer que porque os programas de desenvolvimento de recursos humanos não devem ser chamados de universidade, não quer dizer que a empresa não deve levar para dentro de si a universidade. Percebeu? Mas essa mistura, onde tudo fica igual, tudo perde identidade. Tudo perde identidade. E talvez nós nos tornemos maus universitários, acadêmicos, e a empresa opere mal a sua área de recursos humanos, etc. Agora, isso não quer dizer absolutamente que nega ou que propõe um divórcio entre as duas coisas. O que a empresa mais precisa hoje, no mundo, não é no Brasil, é de pensar diferente. E essa talvez seja a competência da universidade. Por aí pode-se fazer o casamento, mas cada um sendo o que é. Eu vou à universidade, à empresa, tal, à corporação, fazer um desenvolvimento, um trabalho lá como acadêmico. Eu não preciso me travestir. Eu não sou engenheiro de petróleo. Eu não preciso me disfarçar, usar uma linguagem que não é minha, para dar palestras, cursos para engenheiros de petróleo. E que sejam úteis nos enormes desafios que eles têm no pré-sal, não sei aonde e tudo mais. Percebeu? Então, o divórcio entre que é vivo, é presente, é universal, não sei, fora do Brasil é menos, mas no Brasil é universal, no universo brasileiro. Da empresa, da corporação com a universidade é uma das sinais da falência do nosso papel. Nós devíamos estar mais presentes. Posso fazer uma última crítica? Deve ter aqui alunos ou membros da empresa júnior daqui. É uma tentativa louvável, é um caminho que deve ser estimulado, mas que está sendo muito mal percebido. Olha, eu tive um privilégio, a honra, foi um privilégio para mim, orientar uma tese de doutorado. Está disponível, se quiserem baixa aí, está no arquivo lá da EBAP e ele já está disponível, de uma doutora ex-orientanda minha chamada Alessandra Costa, é professora da PUC, uma jovem brilhante pesquisadora. Ela analisou no doutoramento dela o tipo de conhecimento que estaria sendo difundido na formação do administrador através das empresas júniores. Para isso, ela elegeu uma amostra de, se não me engano, 6, no Rio. Ela chama atenção que a pesquisa é contextualizada, é Estado do Rio de Janeiro, não quer fazer nenhuma lei universal, ela está olhando aquilo que se passa lá. Para isso, ela escolheu de forma mais ou menos arbitrária, não tão arbitrária, 3 privadas, faculdades de significação importante, com boa avaliação, e 3 poucos. Foi durante 4 anos essa pesquisa, foi a essas empresas juniores e trabalhou intensamente com análise crítica de discurso dos meninos e meninas lá, para ver o que acontecia. Bom, conclusões da pesquisa, o resto vocês vão procurar, um calhamaço desse tamanho está aí disponível. Ela percebeu que nessas empresas, primeiro, há de fato, pelo menos nas escolas analisadas, a formação de um núcleo que é muito influente na formação dos administradores. Segundo, que esse núcleo é mais forte do que as aulas que nós damos. Ou seja, os valores, as coisas que se desenvolvem ali na prática, de uma forma muito rica, né, pedagogia e tal, etc., acaba sendo mais forte que o discurso dos professores. Agora o lado 3. E que conhecimento é esse? Sabe qual é? Isso aparece, fazendo análise crítica de discurso, aparece com a precisão quase que matemática. É o chamado pop management,
que é divulgado, ou seja, os meninos, se estão ouvindo falar de Guerreiro Gaúcho e da riqueza do homem parentético dele, como, enfim, estrutura para compreensão do mundo, isso esquece. Mas uma dessas besteiras que aparecem nas revistas, que os americanos chamam pop management, então vendidas em bancas de revista, que em última análise todas te ensinam a ter sucesso, como se o sucesso teu fosse transferível para o sucesso do teu vizinho, entendeu? Então, bom, fecho o parênteses agora, através de uma historinha que eu contei para vocês. Eu acho alarmante o resultado dessa pesquisa. É de boa lavra, não é porque eu orientei a menina, nasceu pesquisadora e o trabalho é de grande fôlego, mas é um trabalho que olhou para isso de uma forma bem dirigida e bem conduzida, e desmascara uma coisa preocupante, porque os meninos e as meninas acabam saindo de lá, são os líderes em geral, são os que mais têm vida extracurricular, são bem avaliados para testes e exames, porque eles levam um diferencial, mas um diferencial que se constrói em torno do mais pobre na academia. Ou tem riqueza nesses artigos chamado pop management. Eu digo, quando quero criticar isso, que o grande sábio nessa questão são os livreiros, porque se vocês olharem, entre em qualquer livraria, aquelas gôndolas que tem os livros de autoajuda, estão sempre numa parte muito visível da livraria, na entrada, logo, e do outro lado estão que livros? Os de negócio. Observem isso, eu já observei nas livrarias, quanto maior é autoajuda de um lado e business, sucesso, ganhe dinheiro, destrua a competência. O livreiro que não veio aqui assistir o nosso seminário até quase o outro dia, ele tem a lucidez de dizer: esta porcaria são do mesmo gênero literário, tem que ficar uma em cima da outra, porque quem vem buscar isso compra aquilo. Esses livros e artigos e revistas estarem formando esses meninos que eu chamei de deuses e meninas é preocupante. É preocupante. Valores, inclusive, você vê no discurso, entendeu? Agora, o que pode haver de rico, e sempre tem professores que estão trabalhando com o lado mais rico, né? Pode desaparecer pela fragilidade diante dessa pedagogia do fazer, do brincar de feiticeiro, como eu digo, que é muito rica, ela é poderosa. Talvez a gente deva pensar, está aí, uma coisa para pensar, é repensar as nossas empresas juniores. Elas continuam sendo espaços pedagógicos riquíssimos, não podemos abandoná-las, nem pensar. Agora, por que está havendo essa dominação? Não serve para a empresa, porque se o aluno amanhã vai responder uma pergunta no teste lá de admissão e tudo, com base nesse cara vai dizer: bom, mas é só isso que você aprendeu? Isso está no exame, todo mundo sabe. Você foi para a faculdade, passou 8 períodos lá, fez não sei quantas provas e tal, para vir me dizer o que a empregada lá de casa estava lendo semana passada na do CSA. É muito pouco. Já vai. Mas só eu adiantar da hora, né? Muitos dos questionamentos que estavam rodando na minha cabeça, né, de certa forma foram bem tirados aí pelo professor, né? Mas dizer um pouco o seguinte: fui aluno, inclusive, do professor Geraldo, da professora Gilda, né? Fui lá para o curso de economia, fui no curso de administração, né? E a gente sente muito. Fui professor substituto na Federal. Vi uma percorrida em algumas, tanto na empresa privada, empresa pública, organizações não governamentais, e a gente sente realmente que muito do que a gente vê na faculdade, na universidade, de certa forma a gente tem uma dificuldade de aplicar aquilo. Né? E não é que aquilo que a gente esteja vendo, não é que não tenha